Então, se você botar mais ou menos a proporção de vezes em que o cara sai, após você jogar o dado várias e várias vezes, ou seja, você somar a quantidade de resultados cara após um grande número de lançamentos, você obtém algo que se parece com a gaussiana, como eu falei, você vai obter cara aproximadamente na metade das vezes, e os valores todas as vezes caras, ou nenhuma das vezes caras, decai exponencialmente. A probabilidade de você obter isso é muito baixa. E à medida que você vai jogando cada vez mais esses dados, esse resultado vai ficando cada vez mais bonitinho no formato de um sino. Que essa curva de sino tem um nome que se chama gaussiana, em homenagem ao rapaz que descreveu isso. E é uma curva exponencial, basicamente. Então, mais especificamente em termos de matemáticos, né? Tentando ser um pouco mais preciso agora, o que o teorema central diz aqui: se você tiver uma soma de variáveis aleatórias, as minhas variáveis aleatórias são SI, certo? Pode ser, por exemplo, no caso dado, um número de 1 a 6, certo? E x é a soma dessas variáveis. Vai ser o número que eu vou obter, sei lá, 35, 30, algo que varia entre 10 e 60, no caso de 10 lançamentos, certo? Esses dados são a distribuição de probabilidade das variáveis individuais. Ou seja, no caso do dado, é 1/6. Esse meu W é 1/6 para 1, 1/6 para 2, 1/6 para 3, até 6. Né? No caso das moedas, é 1/2 de probabilidade para cá, 1/2 de probabilidade para o outro. Então, essa W de SI é a distribuição de probabilidade das variáveis individuais que você está somando, certo? Então, o que o teorema central diz aqui é a distribuição de probabilidades após várias iterações de um determinado fenômeno estatístico. Basicamente, você vai multiplicar a distribuição de probabilidade de S1, DS1, distribuição de probabilidade de S2, DS2, e somar tudo isso, que equivale a fazer uma integral. Se essas três condições aqui de baixo forem satisfeitas, o resultado dessa expressão aqui de cima, por mais curioso que pareça, vai ser uma gaussiana, que é essa curva dada por essa expressão aqui. Agora, deixa eu ler para vocês o que são essas três condições. Primeira condição é que as variáveis SI, as variáveis individuais, elas são independentes, ou seja, o resultado de obter 1 a 6 no primeiro lance de dado é a mesma probabilidade de obter no segundo lance. Não varia, independente uma da outra. Independentes, e elas são identicamente distribuídas, ou seja, cada vez que eu lanço os dados é sempre de 1 a 6, 1/6 para cada um, certo? Segunda condição, os dois primeiros momentos da distribuição de passos individuais não podem divergir, e é aí onde Levi vai atacar, certo? E o terceiro é que o número de variáveis tende a infinito, ou seja, você tem que fazer vários lançamentos para obter uma gaussiana. Falando um pouco mais sobre essa segunda condição, como eu falei, que é a condição que Levi vai atacar, o que acontece aqui, na prova do teorema de Levi central, você precisa assumir que a média, ou seja, o valor médio que você vai obter, e a variância, que é o que se chama de segundo momento, que é mais ou menos o quanto espalhado você vai estar no valor da média, são finitos. Né? E é justamente a suposição que esses valores são finitos que permitem você escrever essa expressão, inclusive porque esses valores aparecem na expressão. Esse mi, que é n vezes o primeiro momento, isso aqui é a média, e esse sigma ao quadrado, que é n vezes, isso aqui é a variância, o segundo momento. E observe que mi e sigma 2, ambos aparecem na expressão. Então, para você provar o teorema central, você precisa fazer essa suposição. E é uma suposição bastante razoável. E boa parte das distribuições que você encontra na estatística satisfazem essas condições. Você consegue calcular a média para elas, né? Não é tão difícil você calcular a média de distribuição estatística, e consegue calcular a variância para elas. Levi, você não conseguiria calcular isso. E um dos resultados importantes também é que a variância varia com o número de lançamentos a um meio. Isso aí é como se fosse uma impressão digital de processos que obedecem ao teorema central. É uma característica, digamos assim, que você pode testar, basicamente, em qualquer tipo de experimento que você faça. Se você fizer um grande número de lançamentos, você vê o número de lançamentos e tirar a raiz quadrada dele, se essa variância está seguindo algo aproximado ainda elevado a um meio. Como eu falei, é uma característica que permeia as distribuições gaussianas. Então, vamos falar um pouco, rapidamente, sobre o que
vem a ser difusão normal e anômala, porque eu falei que Levi apresenta um caráter super difusivo, ou seja, o caminhante tende a se espalhar mais. Basicamente, eu mostrei para vocês que a variância ela ia com n elevado ao meio. Se você pensar n, que no caso é o número de lançamentos que está fazendo, como tempo, ou seja, eu faço um lançamento no tempo igual ao segundo, dois lançamentos no tempo igual a 2 segundos, ou seja, eu estou mudando as variáveis, em vez de chamar n, agora eu estou chamando de tempo. Eu posso dizer que a variância varia de acordo com t elevado a um expoente. Né? No caso da gente lá da Gaussiana, o expoente era 1,5. Esse expoente tem um nome, se chama expoente de Hurst, e é um número que varia de 0 a 1. O caso 1,5 é o caso da Gaussiana, vocês já viram. E todas as distribuições que obedecem ao termo central vão ter a variância proporcional a t elevado a 1,5. Como eu falei, esse número varia de 0 a 1. Então, 1,5 está ali no meio. Né? Você tem algo, esse expoente pode ser algo entre 0 e 1,5, ou pode ser algo entre 1,5 e 1. Se esse expoente for algo entre 1,5 e 1, significa que essa variância ela varia, digamos assim, mais rapidamente do que na Gaussiana. É como se a coisa estivesse se espalhando mais rapidamente do que na Gaussiana. É um comportamento que se diz super difusivo. Né? A Gaussiana se difunde, mas essa se difunde ainda mais rápido, ela se espalha mais rápido, é super difusiva. Ou seja, o caminhante tende, de alguma forma, a sempre preferir ir na direção que ele já estava antes, entendeu? Para se difundir ainda mais do que ele faria se ele estivesse utilizando uma estratégia gaussiana. Essa figura é um exemplo disso? Não, essa figura é uma difusão normal. É uma difusão de quinta. E se esse expoente vem entre 0 e 1,5, é justamente o caso contrário. Agora o caminhante não consegue se espalhar mais tão rapidamente. Né? É como se ele estivesse evitando a direção em que ele estava indo antes. Então a gente chama esse caráter de subdifusivo. O que é interessante é que os dados experimentais apontam que os animais utilizam algum tipo de mecanismo superdifusivo. Os animais tendem a se superdifundir. Ou seja, esse expoente 2 para o nosso problema experimental dos animais colocando um pouco na natureza é algo entre 1,5 e 1. E de fato, se você pegar aquelas equações anteriores para um caminhante se movendo com um tempo, t, etc., você consegue chegar nessa equação, nessa primeira equação. Não se assustem, a primeira equação, essa equação super famosa, tem um nome chamado equação de difusão, né? Ou equação de Fokker-Planck também. E basicamente é uma equação que rege o problema da caminhada aleatória. Você consegue resolver essa equação e o resultado também é uma gaussiana. Mas agora é uma gaussiana em que a variância, que é esse termo aqui, que é o termo que está dividindo aqui, varia com o tempo. Né? Varia com o tempo de acordo com o meio. Né? Ou seja, a variância está se expandindo, mas de uma forma gaussiana. E isso é mais ou menos o que você observa se você tiver um caminho aleatório normal, se difundindo. Né? Isso aqui é a curva raiz de t, né? Digamos assim. E isso ali esses traços assim, são caminhantes se difundindo a partir da posição de origem. E você pode ver que ele fica dentro do limite t elevado a 1,5, né? Que é o ponto máximo de variância dele. Mas esse é no caminhante normal. Esse é o caminhante normal. Caminhadas normais, você realiza várias vezes e volta no gráfico. É tudo gaussiano. Medir para gaussiano. Então, o que acontece com o Levi é que o Levi não obedece ao teorema central. Obedece ao chamado teorema do limite central generalizado. O Paul Levi, que é o rapaz que recebeu o nome, as equações receberam por conta dele, se fez uma pergunta na década de 30. É uma pergunta, a princípio é uma pergunta meramente estatística. Se você tiver uma soma de variáveis aleatórias, no caso que você tinha lá no caso gaussiano, qual é a distribuição de probabilidades P de x que a distribuição de probabilidades dos elementos da soma, depois que você soma eles, ainda é a distribuição de probabilidades da soma inteira? Ou seja, o todo, a distribuição de probabilidades da soma do todo, é exatamente a mesma distribuição de probabilidades das partes de cada um dos lançamentos. Exceto por um fator de escala, mas assim, que elas têm o mesmo formato. Claro que Gaussiana satisfaz isso, porque a soma de várias Gaussianas ainda é uma Gaussiana. Ou seja, se a distribuição de probabilidade dos passos individuais for uma Gaussiana,
foram todos